Olá, aluno, tudo bem? Seja bem-vindo a mais uma aula da disciplina de Cálculo Diferencial Integral 1. Eu sou a professora Daiane Ramos e hoje nós vamos falar a respeito das regras de derivação. Então, hoje será necessário, que nós retomemos alguns conceitos a respeito da derivada. Então, como que a gente calcula uma derivada, A derivada ela é definida pelo limite, de uma determinada função. Quando a gente quando a gente soma um pequeno número nessa função e faz tendendo a zero, que foi conforme nós já vimos na aula passada. E aí hoje nós vamos colocar em prática as regras de derivação, A regra da potência, qual que é a derivada de uma constante, quando eu tenho uma constante vezes uma função, qual que é a derivada. Esses conceitos serão importantes para as nossas aulas de hoje. Por quê? Quando a gente tem uma soma de funções, quando a gente quer a derivada dessa soma de funções, a gente deriva cada um dos termos da soma, ok. Mas quando a gente tem uma multiplicação e uma divisão, isso não acontece. A gente precisa de uma regra específica para derivar esse tipo de função. Então, se uma função ela é composta pela multiplicação de duas outras funções ou pela divisão, nós precisamos utilizar o que nós denominamos de regra do produto e regra do quociente, Essas duas regras, elas são fundamentais para que a gente consiga derivar esse tipo de função. Não basta derivar, cada uma das funções, não, a gente tem que aplicar essa regra. Além do mais, algumas funções que nós temos no nosso dia a dia são funções que a gente denomina de função composta, Nós temos uma função dentro da outra, Por exemplo, raiz de x mais 1. Aí eu tenho uma função composta, porque eu estou tirando a raiz de x mais 1. Então, nesse caso, eu tenho essa função composta. E para a gente derivar esse tipo de função, nós também precisamos de uma regra específica, que é denominada a regra da cadeia. Essa regra ela foi feita para que a gente consiga derivar funções compostas. Além disso, nós vamos falar sobre outros tópicos. Acompanhe no quadro. Como calcular a derivada de funções compostas, Esse é um dos tópicos. Como eu já disse, nós vamos falar a respeito da derivada da regra da cadeia. Aqui nós vamos falar a respeito da regra do produto. Então, quando eu tenho uma função f de x vezes uma função g de x, ou ainda uma função f de x dividido por uma função g de x, nós precisamos aqui da regra do produto e aqui da regra do quociente. Além disso, nós também vamos ver a respeito das funções trigonométricas, Quais são as funções trigonométricas, derivada de funções trigonométricas e derivada de funções exponenciais e logarítmicas. E, por fim, nós vamos falar o que nós denominamos de derivadas sucessivas, O que são essas derivadas sucessivas? É quando eu derivo mais de uma vez uma função. Então, nós vamos ver, esses serão os tópicos da nossa aula de hoje. E para que a gente dê início a esse tópico, eu preciso que você relembre uma regra fundamental, que é da derivada de uma função potência. Acompanhe no quadro. A derivada de uma função potência, quando eu tenho, por exemplo, f de x igual a x elevado a n, a derivada dessa função ela é dada por n, que multiplica x a n menos 1. O que acontece? Esse n, que é meu expoente, a gente multiplica pela minha potência e diminui 1 no expoente, Isso daqui é o que vocês podem ter já ouvido, comumente chamado de regra do tombo. Por quê? É como se o n ele tombasse aqui para multiplicar o x e a gente diminui 1 no expoente. Essa regra ela vai ser fundamental para os nossos estudos da nossa aula de hoje. Então, regra da potência ou regra do tombo, o expoente ele multiplica a potência e eu diminuo 1 no expoente. Lembre-se também que derivada de função constante é zero. Essas informações, essas regras, elas serão importantes para que a gente entenda a respeito da regra do produto, regra do quociente, regra das funções, derivada de funções trigonométricas, exponenciais, entre outros assuntos que nós vamos ver na nossa aula de hoje. Vamos começar? A regra do produto e regra do quociente, ela foi feita para que nós pudéssemos derivar funções, que é composta por um produto ou por um quociente dessas funções. Essa regra, na soma de funções, a gente deriva, por exemplo, f de x é igual a x ao quadrado mais 2x. Aqui eu tenho uma soma de duas funções, x ao quadrado e 2x. Para a gente derivar, o que a gente faz? A gente deriva x ao quadrado mais a derivada de 2x. Ok, soma e subtração vale. Na multiplicação, não. Na multiplicação, ou a gente aplica a regra do produto, ou, quando nos é conveniente, a gente aplica a propriedade distributiva, A gente não pode derivar a primeira função e a derivada da segunda função e multiplicar, não. Ou aplica a regra do produto, ou, quando conveniente, faz a distributiva. Vamos ao quadro ver qual é a definição.
seja duas funções f e g deriváveis. Então, ó, o produto de f de x vezes d de x é dado pelo... Aqui está a nomenclatura e eu vou ler aqui embaixo, que é justamente o que nós estamos falando lá em cima. É a derivada da primeira função, derivada de f de x, vezes a segunda função, mais a primeira função vezes a derivada da segunda função. Então, eu tenho duas funções, né? Eu tenho lá duas funções que estão multiplicando. A gente tem que identificar quem que é a primeira função, ou seja, quem que é f de x e quem que é g de x. Identificando, a gente aplica a regra do produto. Deriva f de x, repete g de x. Isso multiplicando, né? A derivada vezes a função g de x, mais a função f de x vezes a derivada da função g de x. Em alguns livros, você pode encontrar isso invertido. F de x vezes a derivada de g de x, mais g de x vezes a derivada de f de x. Isso pode acontecer. Mas, né, essa forma aqui ela é mais fácil para depois você guardar a regra do quociente, mas pode encontrar, sim, essa outra forma, né, invertido, quando se fala da regra do produto, tá bom? E como que a gente faz isso na prática? Acompanhe no quadro. Nós temos a função f de x dada por x ao quadrado mais 2x vezes 3x mais 1. Aqui nós temos uma função que eu vou chamar de g de x e aqui nós temos uma outra função que eu vou chamar de h de x. Eu tenho essas duas funções. Aqui, a gente não pode fazer derivada da g vezes a derivada da h. Isso não pode quando a gente tem um produto. O que nós poderíamos fazer, ao invés de aplicar a regra, é fazer isso daqui, ó. X ao quadrado vezes 3x, isso aqui nós vamos ter 3x ao cubo. X ao quadrado vezes 1, nós vamos ter mais x ao quadrado. 2x vezes 3x, mais 6x ao quadrado. 2x vezes 1, mais 2x. Então, nós teríamos 3x ao cubo, mais 7x ao quadrado, mais 2x. Eu não posso derivar assim, mas quando eu saio dessa multiplicação, a gente pode derivar essa função. Em alguns casos, fazer a distributiva é muito mais fácil do que aplicar a regra do produto, como é esse caso aqui. Esse caso, a distributiva, né, ele foi muito mais simples. E quando a gente aplica a regra do produto, vocês vão ver que é um pouquinho mais complicado. Então, cabe a você decidir. Ah, aqui eu posso aplicar a regra do produto, aqui não dá para aplicar a regra aqui eu posso aplicar a distributiva, que vai ser mais simples. Mas vamos lá. Utilizando a regra do produto, o que que nós vamos ter? Derivada da g de x vezes a h de x, mais a g de x vezes a derivada da minha função h de x. Aí agora a gente vai ter que derivar, ó. Derivada de potência, regra do tombo. Derivada de x ao quadrado, 2x. Então, o 2 tomba e eu diminuo 1 no expoente, 2x. Derivada de 2x, 2. Por quê? O x está elevado a 1, ó. 2x elevado a 1. O 1 tomba, então nós vamos ter 2 vezes 1, x, 1 menos 1. 2 vezes x elevado a 0, x elevado a 0 é igual a 1. Então, nós temos 2. Vezes a g de x, a h de x, perdão, repete a g de x vezes a derivada da h de x. Derivada de 3x mais 1, derivada de 3x é 3, derivada de constante é 0. Agora, a gente faz a distributiva, né? Então, fazendo 2x vezes 3x, 6x ao quadrado. 2x vezes 1, 2x. 2 vezes 3x, 6x. Opa, tô dando spoiler. 2 vezes 1, 2. 3 vezes x ao quadrado, 3x ao quadrado. 3 vezes 2x, 6x. Juntamos o que é comum, então 6x ao quadrado mais 3x ao quadrado, 9x ao quadrado. 2x mais 6x, 8x mais 6x, 14x mais 2. Essa que é a derivada dessa função, desse produto de funções. Perceba que se a gente tivesse feito a distributiva e derivado, seria muito mais rápido. Mas, professor, então por que essa regra? Suponha que você teria x ao quadrado mais 3x elevado a 20 vezes 3x mais 1. Daria para você fazer esse elevado a 20? Você teria que desenvolver o produto notável, né? Então, nesse tipo de situações, cabe a regra do produto e uma outra regra, né? Que aí a gente teria uma função composta. Mas a regra do produto é para esses casos, né? E tem alguns casos que a gente não consegue fazer a distributiva. Se a gente não consegue fazer a distributiva, a gente aplica a regra do produto. Agora, se você consegue fazer a distributiva e você se sente muito mais confortável, muito mais confiável em fazer dessa forma, ok.
Mas não pode, o que não pode fazer é derivar uma função vezes a derivada da outra. Isso não vale. O mesmo vale para o quociente, só que a regra é um pouquinho diferente. Acompanhe. Sejam duas funções, então, f de x e g de x, uma dividida pela outra, a derivada vai ser dada pela derivada da função f de x vezes a função g de x, menos a função f de x vezes a derivada da função g de x, dividido pela função de g de x ao quadrado. Ou seja, considerando f de x o numerador e g de x o denominador, nós vamos ter que a derivada de um quociente é o denominador vezes a derivada do numerador, menos o numerador vezes a derivada do denominador, todos dividido pelo quadrado do denominador. Como, por exemplo, essa função. Nós temos a função f de x, x ao quadrado mais 3x sobre x ao quadrado mais 1. Aqui nós temos o numerador e aqui nós temos o denominador. Você vai ouvir eu falando derivada da função de cima menos a derivada da função de baixo, ou seja, numerador sobre denominador. Foi uma forma que eu guardei na faculdade e é um vício que eu carrego, mas quando eu falo de cima é numerador, de baixo, denominador. Então, derivada da função x ao cubo mais 3, ou seja, do numerador, vezes a função x ao quadrado mais 1, que é do denominador, menos o numerador vezes a derivada da função do denominador. Tudo isso dividido pelo denominador ao quadrado. E aí nós aplicamos agora as regras de derivação. Derivada de x ao cubo, regra do tombo, 3x ao quadrado. Derivada de 3x, 3, vezes a segunda função, menos a primeira função, vezes a derivada de x ao quadrado mais 1. Aqui, regra do tombo, 2x, derivada de constante é 0. Isso tudo dividido pela segunda função ao quadrado, ou seja, a função do denominador. Fazendo a distributiva, então a gente faz a distributiva desse com esse, esse com esse com esse, e assim sucessivamente, né? Nós vamos ter isso. E aí, fazendo as somando e subtraindo termos semelhantes, nós vamos ter esse resultado. Então, a derivada de x ao cubo mais 3x sobre x ao quadrado mais 1, ela é dada por x à quarta mais 3 sobre x ao quadrado mais 1 elevado ao quadrado. Aqui, se você quisesse, você poderia desenvolver esse produto notável. Mas lembre-se que isso aqui é um produto notável e o desenvolvimento seria x à quarta mais 2x ao quadrado mais 1. Ou seja, quadrado do primeiro, mais 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo. Então, essas são as regras, tanto a regra do produto e regra do quociente. Quando você tem, então, um produto de funções ou um quociente de funções, você aplica essas respectivas regras para encontrar as suas derivadas. Quando nós falamos em derivada, uma das suas interpretações é justamente a reta tangente a uma curva. Então, eu tenho uma determinada curva e eu quero descobrir qual é a sua reta tangente, ou seja, qual é a reta que toca aquela curva em apenas um ponto. E quando a gente tem, né, para descobrir essa reta ela é do tipo ax mais b, onde a é o seu coeficiente angular, é o coeficiente da inclinação da minha reta. A derivada, né, a gente pode utilizar a derivada para encontrar justamente esse A, que é essa inclinação. Então, a derivada ela tem essa aplicação, né? Ela pode nos ser útil para encontrar a equação tangente de uma reta à curva, né? Então, nós podemos encontrar isso utilizando os conceitos de derivada. E muitas vezes a curva que nós estamos procurando, por exemplo, pode ser composta por um produto ou por uma divisão de funções. E aí a gente tem que aplicar determinadas regras para encontrar essa derivada. Vamos ao quadro para a gente ver como que nós fazemos isso. Uma das interpretações, como eu falei, do conceito de derivada é como coeficiente angular da reta tangente. Com isso, você está resolvendo um problema e você quer determinar a tangente de uma dada curva em um determinado ponto. Então, você tem essa função, 3x ao cubo mais 3x mais 2, dividido por x ao quadrado menos 1. E você quer determinar a reta tangente a essa curva quando x é igual a 2. Primeiro passo. A gente, para encontrar a equação da reta tangente, a gente usa essa fórmula aqui, ó. Y menos y0 é igual a m menos x0, em que esse x0 e y0 é justamente o ponto dado. No nosso caso, a gente só sabe quando x é x igual a 2.
a gente vai ter que descobrir quem que é esse y0. Tem uma forma que a gente vai ver daqui a pouco. E m é o coeficiente angular da reta. Nós sabemos que esse m ele é dado pela derivada dessa função, da nossa curva, calculada no ponto x0. Essa fórmula, né, as pessoas às vezes guardam ela como sendo ioiô michiochô. Y menos y0 é igual a m vezes x menos x0. Então, primeiro passo, encontrar o valor de m, ou seja, a derivada daquela curva, né, a derivada da função, calculada no ponto x igual a 2. Calculados isso, a gente precisa ainda do y0. Como que a gente vai descobrir o y0? Eu não tenho valor de x? Se eu tenho o valor de x, se eu jogar na minha função, eu encontro o valor de y. E aí depois é só substituir na fórmula. Para a gente derivar essa função que nos foi dada, nós vamos ter que aplicar a regra do quociente. Por quê? A gente tem uma divisão de frações. Quando a gente tem esse tipo de função, nós aplicamos a regra do quociente. Acompanhe no quadro. Nós temos essa função, onde aqui é o meu numerador e aqui é meu denominador. Aplicando a regra do quociente, essa daqui é uma notação que você pode utilizar. Lembre-se que o linha, ele significa derivada, né? A gente poderia colocar essa função, por exemplo, essa daqui, ó, representar essa função como sendo assim, ó, também. Mas o que é mais comum é a notação de linha. Não sei se é porque é mais rápido, mas o que é mais comum é a notação de linha. Mas assim também é a mesma coisa. Então, derivada do numerador vezes o meu denominador. Menos o numerador vezes a derivada do meu denominador, dividido pelo meu denominador ao quadrado. Derivada de x ao cubo, regra do tombo, 3x ao quadrado. Derivada de 3x, regra do tombo, 3. Derivada de constante, 0, vezes a segunda função. Menos a primeira função, a do numerador, vezes a derivada de x ao quadrado. Regra do tombo, 2x. Derivada de constante, 0, dividido pelo meu denominador ao quadrado. Fazendo a distributiva, nós vamos ter 3x à quarta, menos 3x ao quadrado. Menos 3x ao quadrado. 3 mais 3x ao quadrado, menos 3. Fazendo agora, menos x ao cubo vezes 2x, menos 2x à quarta, menos 3x vezes 2x, menos 6x ao quadrado, e menos 2 vezes 2x, menos 4x. Somando e subtraindo o que é semelhante, nós vamos ter que a derivada desse quociente é dada por x à quarta, menos 6x ao quadrado, menos 4x, menos 3, dividido por x ao quadrado, menos 1 ao quadrado. Nós encontramos a derivada, só que a gente quer a reta tangente no ponto x igual a 2. Então, a gente substitui... gente, aqui não é 1 não, aqui é 2, tá? Corrijam aí, por favor. A gente substitui no lugar do y, no lugar do x, o 2. Então, aqui, 2 elevado à quarta, menos 6 vezes 2 elevado ao quadrado, menos 4 vezes 2, menos 3. 2 elevado ao quadrado, menos 1. Em cima, fazendo toda a potenciação, soma e subtração, nós vamos ter menos 19, embaixo nós vamos ter 9. Então, menos 19 nonos é justamente o n, ou seja, o coeficiente angular da reta tangente no ponto x igual a 2. Para a gente usar a fórmula y menos y0 igual a m que multiplica x menos x0, a gente precisa encontrar quem que é o y0. A gente tem quem é o x0. x0 é igual a 2. Então, para a gente encontrar quem é o y0, a gente vai substituir o 2 na função, não na derivada. A derivada é só o coeficiente angular da reta. A gente quer saber qual é o valor de y quando x é igual a 2. Então, eu substituo o 2 na função para a gente encontrar o y0. Acompanhe no quadro. Então, aqui nós temos a nossa função, substituindo o 2 na nossa função. Então, nós, no lugar de x, 2 elevado ao cubo, mais 3 vezes 2 mais 2, 2 elevado ao quadrado, menos 1. Fazendo a conta, nós vamos ter 16 terços, e esse daqui é o meu y0. Agora, a gente já pode substituir o nosso ponto x0, y0, é esse. Então, eu substituo y menos y0, y menos 16 terços, é igual ao meu m, que a gente encontrou que é menos 19 nonos, que multiplica meu x menos 2. Por quê? x0 é 2. Fazemos a distributiva, nós vamos ter menos 19x
mais 38 nonos. Aqui está subtraindo, vai passar para cá, somando. Fazendo o MMC e resolvendo 38 nonos mais 16 terços, nós vamos ter 86 nonos. Então, a equação da reta tangente, a curva, né, que nos foi dada, x ao cubo mais 3x mais 2 sobre x ao quadrado, menos 1, é justamente essa curva. E aqui eu trouxe uma representação. A nossa função, ela não é muito bonita não, né? Porque ela tem toda essa cara. Mas a reta tangente é justamente essa reta em vermelho que está aqui, ó, nesse ponto, que é o ponto, né, onde nós temos o 2 e, nós temos aqui essa que é a equação, né, e nós temos aqui o ponto A, onde é o 2 e o 16 terços, né, esse que é o ponto e essa que é a equação da reta tangente. Então, nós podemos utilizar o conceito de derivada justamente como o coeficiente angular de uma reta tangente. Lembre-se, reta tangente toca em um único ponto. E para encontrar essa reta tangente, a gente tem que encontrar a equação da reta utilizando y menos y0 é igual a m que multiplica x menos x0, onde o m é a derivada da função da curva que foi dada no ponto dado e x0 e y0 foi o ponto dado. Assim, a gente consegue encontrar a equação da reta tangente a uma curva. Quando nós temos uma função composta, o que é uma função composta? Uma função composta é quando, como o próprio nome já diz, né, gente? Ela é composta por duas funções ou mais, desculpa. Mas, por exemplo, eu tenho x ao quadrado mais 2 elevado a 20. Eu tenho uma função composta, onde x ao quadrado mais 2 é uma função e elevado a 20 é outra função. Quando a gente tem esse tipo de função, nós temos que utilizar o que nós denominamos de regra da cadeia. Então, a regra da cadeia é para eu derivar funções que são compostas, tá? Então, identificar corretamente a função composta é um grande passo e é uma das maiores dificuldades dos alunos, né? É justamente identificar qual que é a função composta, qual que é a função do que a gente chama de dentro e a função de fora, ou função menor e função maior. Essa é uma das grandes dificuldades. Então, como que eu vou saber identificar isso com mais facilidade, professora? Treinando, fazendo bastante exercício, que aí você consegue bater o olho e falar, essa aqui é função composta, essa é de dentro, essa é a de fora. Vamos ao quadro, então, para a gente ver a definição. Se g for derivável em x e f for derivável em g de x, então a função composta f, que ela é dada também por esse símbolo, né, que a gente costuma chamar de fog, ela é definida por f de x igual a f de g de x. Ela é derivável em x e f' é dado por a derivada da função composta vezes, aqui faltou um linha, gente, a derivada da função de dentro, da função g de x. Utilizando a notação de Leibniz, o que a gente fala? Esse g de x aqui, ó, é como se fosse um u, né? Eu tenho uma função dentro da outra, é como se ele fosse um u. Então, utilizando essa notação, nós vamos ter que a derivada de y em relação a x é a derivada de y, que é a minha f de u em relação a u, ou seja, em g de x, e a derivada de u em relação a x, ou seja, a minha derivada de g de x. Professor, você está falando grego. Vamos lá. Aqui é uma outra forma de vocês entenderem. Sem um exemplo. Eu quero derivar a uma função composta. A minha função f é o que nós chamamos de função de fora. A minha função g é o que nós chamamos de função de dentro. Utilizando a regra da cadeia, nós vamos ter derivada da função de fora, só que a gente não muda a função de dentro, a gente repete a função de dentro, vezes a derivada da função de dentro. 2 pontos que eu quero que você preste atenção. Identificar corretamente, né, quem que é a função de fora ou função maior e quem que é a função menor. Primeiro ponto. Segundo ponto, que é um erro assim muito comum, e eu quero que você preste atenção para você não cometer esse erro. A regra me diz que é a derivada da função de fora, então a função maior, e eu repito a função de dentro. A gente não deriva a função de dentro nesse momento. É só depois que a gente multiplica pela derivada da função de dentro, tá? Porque qual que é o erro comum? Derivar tudo ao mesmo tempo. E não é assim. A regra diz derivada da função de fora, calculada na de dentro, ou seja, repete a de dentro, vezes a derivada da função de dentro. Vamos no exemplo que eu acho que fica mais simples para você entender. Suponha essa função. Cosseno
de 3x ao quadrado mais 2x. Primeiro, professora, a gente tem aqui uma função composta? Temos. E quais são essas funções compostas? A minha g de x é 3x ao quadrado mais 2x. E a minha f de x, ela é cosseno de x. Quer ver por que ela é composta? Se a gente tem que f de x é igual a f de g de x, quando a gente tem lá f de 3, o que a gente faz? A gente pega esse valor e substitui no lugar do x, não é? Então, o meu x aqui, no caso, é f de g de x, é g de x. Então, quem que é meu g de x? É 3x ao quadrado mais 2x, não é? Esse aqui é como se fosse um 3. A gente, no lugar do x aqui do cosseno, a gente substitui o que está dentro desse parênteses. Então, x ao quadrado mais 2x. Eu tenho aqui o que nós denominamos de uma função composta. Quem que é a minha função de dentro? 3x ao quadrado mais 2x. Quem que é a minha função de fora? Cosseno de u. Aqui nós chamamos de u, a minha função de dentro, e aqui o y, né, que é a minha função como um todo. E aí, utilizando a regra da cadeia, é derivada de y em u. Então, nós vamos lá. Derivada de y, derivada de cosseno, é menos seno. Só que em u, quem que é u? 3x ao quadrado mais 2x. Repito, vezes a derivada de u, ou seja, dessa função, em relação a x. Derivada de 3x ao quadrado, regra do tombo, 2x. 6x, perdão. Mais derivada de 2x, regra do tombo, mais 2. Essa é uma forma de resolver utilizando a notação de Leibniz. Mas a gente também, tá aqui, né? Aqui o que eu fiz, gente, foi só multiplicar isso aqui por menos e passar. Continua a mesma coisa. A gente pode utilizar aquilo que eu falei, né? A derivada da função de fora vezes a derivada da função de dentro. Por quê, ó? Derivada da função de fora, derivada de cosseno. Então, menos seno. Repito a função de dentro. Então, eu repito 3x ao quadrado mais 2x. Vezes a derivada da função de dentro. 3x ao quadrado, a derivada de 3x ao quadrado é 6x mais 2. Né? Fazendo aqui a distributiva, nós vamos ter menos 6x menos 2, que multiplica seno de 3x ao quadrado mais 2x. Professora, como que eu faço? Utiliza a forma que você entender melhor. Por quê? Regra da cadeia é difícil de entender, você vai pegar a prática só quando você fizer bastante exercício. Estou sendo sincera com você. Não é uma coisa simples. Por que não é uma coisa simples? Porque a gente tem dificuldade em identificar uma função composta. Depois que você identifica a função composta, fica super fácil. Por quê? Você sabe que é a derivada da função de fora, calculada na de dentro, ou seja, a derivada da minha função maior, vezes a derivada da função de dentro. A regra em si é simples. O complicado é identificar que a minha função, ela é composta. Identificar quem que é a função de dentro e quem que é a função de fora. Para isso, pratique, faça bastante exercício, que aí vai ficar fácil. Você vai bater o olho e vai falar assim, função composta. Essa é a função de dentro, essa é a função de fora. Uma outra interpretação que nós podemos dar à derivada é como taxa de variação. Então, se você vê um problema, falou assim, taxa de variação, esse problema, ele, de alguma forma, ele está se referindo à derivada. Porque a derivada, a sua interpretação, né, é como taxa de variação. Outra palavrinha também que você vai ouvir muito e refere-se à derivada é custo marginal, a palavrinha marginal. Ela indica a variação. Então, eu vou trabalhar com essa ideia de derivada. Então, nós temos um determinado problema e ele quer analisar a variação em relação a uma determinada variável, né? Para isso, a gente utiliza derivada. Viu a palavrinha taxa de variação, já liga, né? Já associa essa palavrinha ao uso de derivada para você resolver os determinados problemas. Acompanhe no quadro a nossa situação. Suponha que você esteja economizando dinheiro para comprar um equipamento eletrônico. Assim, você decidiu realizar um depósito de R$1.000 em sua conta, com uma taxa de juros anual R, com capitalização mensal. Ao final de 3 anos, o saldo em sua conta é dado por essa função. Então, a minha função é M, 1.000, vezes 1 mais R, que é a minha taxa, dividido por 12, elevado a 36, que é justamente a quantidade de meses, né, em 3 anos. E aí o problema pergunta, qual a taxa de variação de M em relação a R?
E mais, qual a taxa de variação de m em relação a r quando r é igual a 0,08 e quando r é igual a 0,10. Então, como que eu encontro isso? O problema é ele estar pedindo a taxa de variação. Quanto que o meu montante, né, que é o meu m, o valor final, ele varia em relação à minha taxa de juros. E mais, depois ele quer descobrir quanto é essa variação quando a minha taxa de juros é um valor fixo. Para isso, nós vamos utilizar, né, o conceito de derivada. E perceba que, nessa função em específico, nós temos ali uma função composta. Que função composta é essa? Acompanhe no quadro. Aqui, ó, nós temos 1 mais r elevado a r sobre 12 elevado a 36. Isso daqui é uma função composta, onde o elevado a 36 é a minha função de fora, é como se você tivesse um xão aqui, ó. X elevado a 36, e aqui, 1 mais r sobre 12 é a minha função de dentro. Para fazer, então, esse cálculo, nós temos que derivar nessa função 1.000, que multiplica 1 mais r sobre 12 elevado a 36, nós estamos derivando em relação a r. Nós vamos utilizar a regra da cadeia. Quem que é a função de dentro? A função de dentro é 1 mais r ao quadrado, que a gente vai chamar de u. Quem que é o meu y? U elevado a 36. Como que a gente deriva? Derivada de y em relação a u. Então, vai ser regra do tombo, 36. Esse 1.000 aqui, gente, é uma outra regra. Quando a gente tem uma função vezes c vezes um g de x aqui. A derivada dessa função é c vezes a derivada de g de x. Então, esse 1.000 aqui, ele vai multiplicar a minha derivada, tá bom? Derivada, então, 36 e diminuo 1 no expoente, 35. Mas quem que é o meu u? É 1 mais r sobre 12. Então, eu repito, vezes a derivada de 1 é 0. Derivada de r sobre 12 é como se a gente tivesse 1 sobre 12 vezes r. Aplica a regra do tombo, é só 1 sobre 12. Essa é a taxa de variação. E aí, a gente fazendo 36 vezes 1.000 dividido por 12, nós vamos ter que a taxa de variação do meu montante em relação ao meu juros, a minha taxa de juro, é de 3.000, que multiplica 1 mais r sobre 12 elevado a 35. Essa é a taxa de variação. Fizemos a primeira parte do problema. Perceba que para derivar a função, a gente teve que aplicar uma regra específica. Por quê? Porque a gente tinha uma função composta. Sempre que os problemas te pedirem assim, calcule a taxa de variação no ponto tal, quando x vale tal. O que é isso? Não é pegar o x e substituir na função, não, por favor. É pegar o valor que foi dado e substituir na variação. É esse que o problema pediu. Ele quer qual é o valor da taxa de variação quando r é tal. Então, você tem que substituir na derivada e não na função. E você pode ter certeza que se for uma questão objetiva e o problema te pedir isso, a alternativa A vai ser justamente quando você substitui aquele ponto que foi dado na função. Então, você vai sair todo feliz, achando que acertou, mas não acertou. Tem que ter que tomar cuidado com a interpretação desses problemas. No nosso caso, ele pediu quando o R é 2 valores. Acompanhe no quadro como nós vamos fazer isso. Ele pediu a taxa de variação de M em relação a R, quando o meu R é 0,08 e quando o meu R é 0,10. O que a gente vai fazer? No lugar do R, a gente coloca 0,08. Para fazer essa conta, você pode fazer na calculadora. Eu aconselho a você fazer 0,08 dividido por 12, depois soma 1, o resultado eleva a 35 e o resultado multiplica por 3.000. Isso vai dar aproximadamente 3.785,47. O mesmo procedimento é feito para o 0,10. No lugar do R, a gente substitui o 0,10. Faz 0,10 dividido por 12, soma com 1, eleva o resultado a 35 e o resultado multiplica por 3.000. Nós vamos ter um valor aproximadamente de 4.011,12, né? Perceba que quanto maior a taxa, maior é a minha taxa de variação. Então, esses problemas, eles são problemas comuns que você pode encontrar, né? E é uma associação que a gente tem, é uma interpretação que a gente tem da derivada, uma aplicação. Nós podemos utilizar a derivada para encontrar taxas de variações, né? Essa é uma das suas interpretações.
O objetivo da atividade é que a gente aplique, né, nossas regras, as regras que nós estudamos hoje, regra do quociente, regra da cadeia, para que você entenda, né, como que essas aplicações podem ser feitas em problemas que envolvam o nosso dia a dia. Acompanhe no quadro. Aqui no caso é uma regra do produto e uma regra da cadeia. A professora é linda, boazinha demais para vocês. A receita em relação à venda de um determinado produto é dada pela essa função. Determine a função receita marginal. Como eu já falei, a ideia de receita marginal, custo marginal, sempre que você vê essa palavrinha aqui, ó, marginal, liga, associa ela à derivada. E aí aqui eu tenho um caso onde fazer a distributiva não ajuda. Aqui nós temos que aplicar uma regra do produto e uma regra da cadeia. Então, vou dar um tempinho para você identificar onde aplica a regra da cadeia e como aplica a regra do produto, que daqui a pouco eu retorno para a gente ver a correção dessa atividade. Aqui, primeiro passo, né? A gente tem que ver que é uma multiplicação, então tem que aplicar a regra do produto. Identifica quem que é a primeira função e quem que é a segunda função. Depois, identifica onde está aí a função composta, porque eu já tinha falado, né, que aí a gente tem uma função composta e a gente tem que aplicar a regra da cadeia. Acompanhe no quadro como que nós vamos fazer isso, perdão. Aqui é a nossa primeira função, aqui é a nossa segunda função. E é justamente na nossa segunda função que nós temos que aplicar a regra da cadeia. Então, relembrando a regra do produto, derivada da primeira função vezes a segunda função, mais a primeira função vezes a derivada da segunda função. Derivada de x, regra do tombo, derivada de x é 1. E aqui, né, nós vamos ter que aplicar a regra da cadeia. Aqui, derivada de x, 1. Aqui, cuidado, ó, x ao quadrado mais 3 é a função. Então, eu não tenho uma derivada aqui. Mas aqui a gente tem o que nós denominamos de produto notável. E o que vocês gostam de fazer? Mas isso daqui vocês gostam muito e tá errado. Vocês gostam de fazer isso aqui, ó. X à quarta mais 9. Isso tá errado. O certo é isso daqui. Porque isso é um produto notável. O quadrado do primeiro, x à quarta. Mais 2 vezes o primeiro pelo segundo, 2 vezes x ao quadrado, 2x ao quadrado. Vezes 3, 6x ao quadrado, mais o quadrado do segundo. Tá vendo que tem esse 6x ao quadrado aqui que vocês sempre esquecem ele? Então, toma cuidado com o produto notável. Mais o primeiro vezes a derivada de x ao quadrado mais 3 elevado ao quadrado. Quem que é a minha função de dentro? X ao quadrado mais 3. Quem que é a minha função de fora? O quadrado. Então, derivada da função de fora, 2 que multiplica, que está dentro da 2 vezes a minha função de dentro. X ao quadrado mais 3. Diminuo 1 aqui, então vai ser 1. Vezes a derivada da função de dentro. A derivada de x ao quadrado mais 3, que é 2x. Agora a gente faz as distributivas, né? Nós vamos ter x à quarta mais 6x ao quadrado mais 9. Aqui nós vamos ter 2 vezes x ao quadrado vezes 2x, 4x ao cubo. 2 vezes 3, 6 vezes 2, 2x, 12x. Fazendo as distributivas, nós vamos chegar aqui, a derivada, ou seja, a receita marginal dada
dessa função, ela é dada por 5x à quarta mais 18x ao quadrado mais 9. Essa que é a receita marginal. Então, sempre que o problema te falar alguma coisa marginal, receita marginal, custo marginal, lucro marginal, você vai ter que calcular a derivada. Em alguns problemas, você vai ter que... Foi dado a receita marginal. E aí você precisa interpretar aquele marginal como sendo uma derivada. Então, ouviu a palavrinha marginal, associa a ideia de derivada. Além das funções, né, polinomiais, quando a gente utiliza a regra da potência, ou regra do tombo, como você preferir chamar, nós também temos o que nós chamamos de funções exponenciais, funções logarítmicas e funções trigonométricas. Cada uma dessas funções, elas possuem, né, uma forma de você calcular a derivada. A regra do tombo, ela não cabe para esse tipo. Por quê? Essa regra ela é utilizada para funções polinomiais, para polinômios, para funções onde você tem x elevado ao quadrado, x elevado ao cubo e assim sucessivamente. Ou ainda x elevado a meio, x elevado, onde você tem o x elevado a um determinado número, né? Então, a gente utiliza essa regra. Mas quando nós temos funções exponenciais e logaritmas, nós temos uma regra específica. E aí, você precisa guardar qual é a regra, qual que é a derivada dessas funções específicas, porque as regras que você já viu anteriormente, elas não cabem aqui. Acompanhe no quadro derivada de uma função logarítmica. Qual que é a função logarítmica que a gente mais usa? ln de x. O que é ln de x, professora? ln de x é o logaritmo na base e de x. Esse daqui é o que nós chamamos de logaritmo neperiano. Por quê? A sua base é o e, que é o número de Euler. Essa função aqui, essa função logarítmica é a função logarítmica que a gente mais usa no cálculo. E qual que é a derivada dessa função? 1 sobre x. Lembrando que o x tem que ser maior que zero, até porque a função ln de x ela não é definida para x menor ou igual a zero, né? É só para x maior do que zero. E aí, né, a derivada do logaritmo em geral, ou seja, quando a gente tem um logaritmo na base a de x, ela é dada por 1 sobre x vezes ln de a. Lembrando que ln é log na base e de a, tá bom? Essa que é as funções logarítmicas. Só que, né, a gente não vai ter uma função logarítmica simplesinha. Com a função logarítmica, a gente também pode aplicar a regra da cadeia, porque eu posso ter uma função composta utilizando um logaritmo. E aí a gente, além de aplicar a derivada de uma função logarítmica, nós também temos que utilizar a ideia da regra da cadeia. Acompanhe no quadro um exemplo. Nós temos aqui a função ln de x ao cubo mais 2x. Eu tenho aqui uma função composta, onde o meu u, ou seja, a minha função de dentro, é x ao cubo mais 2x, e a minha função de fora é ln de u. Como que eu derivo? Derivada da minha função de fora em relação a u, ou seja, derivada de logaritmo de ln é 1 sobre x. Mas quem que é meu x? Ou seja, 1 sobre u. Mas quem que é o meu u? X ao cubo mais 2x. Vezes a derivada de u. Derivada de x ao cubo, regra do tombo, 3x ao quadrado. Derivada de 2x mais 2. E aí, o que que eu fiz? Só multipliquei, ó. Aqui está sobre 1, numerador com numerador, denominador com denominador. Essa aqui é a ideia, né? A derivada de ln de x em si é simples, é 1 sobre x. Só que a gente pode ter função composta. Sabe como que eu guardo quando a gente aplica a regra, quando eu tenho uma função composta de ln? Eu sei que a derivada do ln é 1 sobre x. Só que o meu x é o que está dentro ali do parênteses. Então, eu repito o que está dentro do parênteses e multiplico pela derivada que está dentro, né? Essa foi uma estratégia que eu criei. E assim você também pode criar suas próprias estratégias para guardar como faz a derivada desse tipo de função. Assim como a gente tem a derivada da função logarítmica, nós também temos a derivada da função exponencial. E qual que é a função exponencial que a gente mais usa? E de x. E você vai perceber que a derivada dela é linda. Acompanhe no quadro. A função e de x, a sua derivada, gente, é e de x. Essa derivada ela é maravilhosa, é muito fácil de guardar. Derivada de e de x é e de x. Por quê? Ela sai, né, essa derivada é óbvio que ela sai aqui, ó, da derivada de uma função exponencial normal, né? O geral, perdão. A derivada de uma função exponencial a elevado a x é a elevado a x vezes ln de a. Então, se a gente tem aqui a nossa função e elevado a x, então eu vou calcular
f', f de x é e elevado a x. Aplicando essa regra, o que nós vamos ter? Repete o e elevado a x vezes o ln da base. Quem que é a minha base? E. Aqui nós vamos ter e elevado a x vezes log na base e de e. Isso daqui é 1, por isso que é e elevado a x, né? Essa particularidade aqui sai da ideia da notação geral de e elevado a x. Essa daqui é a ideia geral, mas o que a gente mais usa é a derivada de e elevado a x. Ah, professora, nunca vai cair a derivada de uma função geral de logaritmo e de função exponencial? Vai. Mas o que é mais comum é a gente usar esses dois tipos de funções, né? Onde a minha base do logaritmo é o número de Euler e onde a minha base da minha função exponencial é o número de Euler. E assim como na função logaritmo, que a gente pode ter uma função composta, na função exponencial também a gente pode ter isso. E aí a gente aplica, né, as regras, a regra da cadeia para a função composta. Acompanhe no quadro. Nós temos aqui e elevado a 3x ao quadrado mais 4x mais 2. Assusta? Assusta, é um número grande que está no exponente, né? Mas aí a gente tem que lembrar que isso aqui é uma função composta, onde o expoente é o meu u, 3x ao quadrado mais 4x mais 2, e aqui e de u. Derivamos, então, essa função. Derivada de y, derivada de e elevado a u, é o próprio e elevado a u. Mas quem que é o meu u? 3x ao quadrado mais 4x mais 2. Então, eu repito a minha função vezes a derivada do meu expoente. Derivada de 3x ao quadrado, 6x. Mais derivada de 4x, 4. Derivada de 2 é 0. Da função exponencial, a gente pode guardar assim. Repete a função vezes a derivada do expoente, né? Essa é um pouquinho mais fácil, justamente porque a derivada de e de x é e de x. Então, essas duas funções, né, esses dois tipos de funções, nós temos regras distintas para calculá-las, mas como você viu, a gente pode utilizar ainda outras regras. Não quer dizer que é uma função exponencial que eu só vou usar a função exponencial. Não, a gente pode também ter uma regra da cadeia dentro dessa função. Por quê? Essa função ela pode ser uma função exponencial composta, né? É o que a gente chama do tipo exponencial. E o mesmo com a função logaritmo. Então, quando a gente vai calcular a derivada de funções, isso não se restringe a uma única regra. A gente pode fazer uma mistura aí dessas regras para derivar uma função como um todo. As derivadas de funções trigonométricas, né? Primeiro, nós temos que saber quais são essas funções trigonométricas e a gente precisa saber duas. Duas é assim, essa você tem que saber e não tem uma regra para eu te falar. Não, é isso e pronto, acabou. As demais funções trigonométricas a gente consegue deduzir, que foi o que eu trouxe aqui para a gente ver. A gente consegue deduzir porque a gente sabe, né, quais são essas relações das funções. Qual regra que você precisa decorar? Qual que é a derivada de seno e qual que é a derivada de cosseno. Essas duas aí não tem como, tem que saber. E aí as outras funções trigonométricas a gente consegue, né, deduzir. Quais são as funções trigonométricas assim mais recorrentes? É seno e cosseno. As demais podem aparecer, né, mas o que é mais recorrente é seno e cosseno. Isso não quer dizer que você não tem que saber as demais, porque você tem que saber, né? Acompanhe no quadro quais são essas funções. Seno de x, cosseno de x, tangente de x. E aí a gente tem que lembrar que tangente é dado por seno sobre cosseno. Secante de x. Secante de x é 1 sobre cosseno de x. Cossecante de x é 1 sobre seno e cotangente é cosseno sobre seno. Perceba que essas quatro aqui a gente consegue deduzir utilizando seno e cosseno, porque são funções trigonométricas que são compostas, né, por essas funções. E a gente utiliza o quê? Regra do quociente em ambas para definir todas essas funções. Qual que é a derivada da função seno? É cosseno. Derivada da função cosseno é menos seno. Cuidado com esse sinal aqui, ó. Seno e cosseno. Eu vou dar uma dica. Guarda essa dica que ela vai ser útil no futuro, tá bom? Quando vocês chegarem lá no futuro, vocês vão lembrar de mim. Isso daqui é um ciclo trigonométrico. Aqui a gente tem seno de x, aqui cosseno de x, aqui é menos seno de x e aqui é menos cosseno de x. Para você descobrir a derivada dessas funções, você gira no sentido horário. Derivada de seno, cosseno. Derivada de cosseno, menos seno. Derivada de menos seno, menos cosseno. Derivada de menos cosseno, seno.
Então, se você tem lá o ciclo trigonométrico, onde você coloca, né, seno menos seno, cosseno e menos cosseno, porque isso é a ideia do ciclo trigonométrico, se você gira no sentido horário, você tem aí a derivada dessas funções. Essa é uma forma também que eu utilizo para guardar. Mas no futuro, você vai perceber que para integrar a gente utiliza o sentido anti-horário. E aí, quando você estiver lá na frente, você vai lembrar de mim, eu falando desse truque, né? É uma forma para a gente não confundir derivada e integral e é mais fácil para a gente não errar sinal, porque sinal na bendita da função trigonométrica, na derivada de função trigonométrica, gente, é muito fácil de errar. Eu falo isso porque eu sou danada de esquecer o menos seno da função cosseno, por exemplo. A partir dessas, a gente consegue deduzir as demais derivadas das funções trigonométricas. O primeiro que nós vamos fazer é a derivada de tangente. Acompanhe no quadro. Eu nunca mais esqueço dessa derivada. Numa prova minha caiu e eu não lembrava de jeito nenhum qual que era a derivada. Eu tive que desenvolver aqui, ó. Eu sabia que tangente é seno sobre cosseno e eu sabia aplicar a regra do quociente. E aí foi o que eu fiz, porque eu não lembrava qual que era a resposta correta para a derivada de tangente, que é secante ao quadrado de x. Eu não lembrava. E isso marcou minha vida, não esqueço mais. Então, derivada da função, da primeira função, da função de cima, vezes a função de baixo, ou seja, do meu denominador, menos a função do numerador, menos vezes a derivada da função de baixo, sobre a função de baixo ao quadrado. Derivada de seno é cosseno, então nós vamos ter cosseno vezes cosseno. Derivada de seno, aqui é seno, a gente repete, derivada de cosseno é menos seno. Cosseno vezes cosseno, nós vamos ter cosseno ao quadrado de x, menos com menos nós vamos ter mais. Seno de x vezes seno de x é seno ao quadrado de x sobre cosseno ao quadrado. Isso daqui é uma relação trigonométrica que é 1. 1 sobre cosseno ao quadrado, isso é o mesmo que secante ao quadrado. Por quê? 1 sobre cosseno é dado por secante. Então, derivada de tangente de x é secante ao quadrado de x. Processo semelhante é feito para cotangente. Ô, gente, faltou um CO aqui. É cotangente. É o copia e cola. F de x, a cotangente ela é dada por cosseno de x sobre seno de x, e aí a gente aplica, né, a mesma regra. Derivada de cosseno vezes seno menos cosseno vezes a derivada do seno sobre o seno ao quadrado. Derivada de cosseno é menos seno. Derivada de seno é cosseno. E aí agora a gente vai ter o contrário, né? Nós vamos ter menos seno ao quadrado de x menos cosseno ao quadrado de x. Isso daqui, ó, a gente pode colocar em evidência o menos 1 e tem seno ao quadrado de x mais cosseno ao quadrado de x. Isso daqui a gente já viu que é 1. 1 vezes menos 1, menos 1. Sobre seno ao quadrado de x. A gente sabe que 1 sobre seno de x, isso é o mesmo que cossecante de x. Como está ao quadrado, nós vamos ter menos cossecante ao quadrado de x. E aí, secante, então, secante a gente sabe que é 1 sobre cosseno. E aí deriva, né? Essa função aqui, a gente pode utilizar também regra da cadeia, mas é mais fácil aqui para vocês. Por que regra da cadeia? Eu posso transformar o meu denominador a menos 1. Não, não posso não, gente. Esquece que eu falei besteira. Rebobina, não faz isso que eu falei, não. É besteira. 1 sobre cosseno, derivada de 1, vezes a função de baixo, menos a função de cima, vezes a derivada da função de baixo, sobre a função de baixo ao quadrado. Derivada de 1 é 0. Lembre-se, derivada de constante é 0. Derivada de cosseno é menos seno. Menos com menos, mais. Então, nós vamos ter seno de x sobre cosseno ao quadrado de x. E aí, aqui eu vou separar. Ó. Aqui eu não tenho ao quadrado, então eu posso separar em 2, uma multiplicação. Seno de x sobre cosseno vezes 1 sobre cosseno. Se eu faço a distributiva, ó, a gente vai voltar exatamente aqui. Seno sobre cosseno é o quê? Tangente. 1 sobre cosseno é secante. O mesmo procedimento é feito para cossecante, só que cossecante é 1 sobre seno. Derivamos e aí a gente vai chegar nisso aqui, ó. Menos cosseno sobre x dividido por seno ao quadrado de x. Eu vou utilizar o mesmo artifício, né? Eu vou separar em 2. Menos cosseno de x vezes seno de x, sobre seno de x, vezes 1 sobre seno de x. Isso daqui é cotangente e isso daqui é cossecante.
um quadro geral, nós temos aqui as nossas funções, as derivadas nas nossas funções. O que você precisa saber muito? Essas duas. Porque você viu que a partir dessas duas a gente define essas outras quatro, né? Mas para definir essas outras quatro, a gente tem que saber o que é tangente, o que é secante, o que é cossecante, o que é cotangente, né? Mas saber derivada de seno e cosseno é essencial. Essa você tem que saber na ponta da língua. Tudo bem que tem hora que a gente erra um sinal, então eu vou dar um desconto, mas depois, na hora que você for fazer o exercício, né, você tem que ter certeza aí desse sinal, principalmente. Derivada de cosseno é menos seno. Derivada de seno é cosseno. Você tem que guardar isso e tomar cuidado com os sinais das funções, porque eu sei que às vezes a gente confunde. Então, cuidado redobrado nesses sinais. Nós podemos utilizar, né, quando a gente calcula a derivada, a gente tem uma função e aí a gente calcula a derivada dessa função, certo? Mas aí eu posso calcular a derivada da derivada, ou seja, eu tenho a derivada e aí eu calculo, eu derivo de novo a derivada e assim sucessivamente. É o que nós chamamos de derivadas sucessivas. Isso nada mais é, eu derivei, derivo de novo, até, né, a quantidade que foi pedida no exercício. Geralmente a gente trabalha com derivada de segunda ordem, ou seja, eu vou derivar 2 vezes. Se fosse derivada de terceira ordem, eu vou derivar 3 vezes. Se fosse derivada de quinta ordem, você vai derivar 5 vezes. E assim sucessivamente. Acompanhe no quadro a definição. Se f for uma função diferenciável, então a sua derivada f' de x também é uma função, de modo que f' pode ter sua própria derivada denotada por. Então eu tenho lá uma função f de x, derivei, então eu tenho f' de x. A derivada da f' é dada assim ou com 2 linhazinhas. Então, a nova função é chamada de segunda derivada ou derivada de ordem 2. Usando a notação de Leibniz, a gente tem dessa forma aqui, né, que é a notação diferencial, d dx, dy dx, ou essa forma. Essa daqui é a forma mais comum que a gente encontra, tá, para resolver esse tipo de derivada. Aqui nós temos a derivada de segunda ordem, mas eu posso fazer aí uma expansão, né? A gente pode expandir isso para qualquer ordem. A derivada de n ordem, então, vai ser f elevado a n de x, né? Então, eu vou derivando até chegar ao n que eu quero. Se eu quero n igual a 10, eu vou derivar 10 vezes. Lembre-se sempre que você deriva a função anterior. E a função anterior ela é formada pela derivada, né? Então, função, derivada primeira. A derivada segunda é a derivada da derivada primeira. A derivada terceira é a derivada da derivada segunda. E assim sucessivamente. É isso que é as derivadas sucessivas. Só que, contudo, entretanto, a gente pode ter aí um produto, a gente pode ter aí uma cadeia, uma função composta, a gente pode ter aí um quociente. E aí a gente precisa aplicar todas essas regras, né, para determinar as derivadas sucessivas. Então, não quer dizer que eu vou utilizar só essa ideia de derivada sucessiva. Não. Para derivar essas funções, a gente aplica todas as regras de derivada. A regra do quociente, regra do produto, regra da cadeia e assim sucessivamente. Vamos a um exemplo, acompanhe. Seja a função 3x² mais ln de x mais e de x. Eu quero a derivada de segunda ordem. Primeiro passo, deriva a de primeira ordem. Derivada de 3x², regra do tombo. 2 vezes 3, 6. Diminuo 1 no expoente, 6x. Derivada de ln de x, essa aí tem que saber, 1 sobre x. Derivada de e de x, é o nosso lindo e de x. Agora eu quero a derivada de segunda ordem, então eu vou derivar a minha primeira derivada. Derivada de 6x, antes de derivar, gente, calma aí, que eu estou passando o carro na frente dos bois. 1 sobre x, a gente pode escrever como sendo x elevado a menos 1, certo? Eu uso aquela propriedade, ó, x elevado a n, eu posso... 1 sobre x elevado a n, eu posso escrever como sendo x elevado a menos n. Aqui está elevado a 1, então o que eu fiz foi usar essa propriedade. Sempre que você tem uma potência no seu denominador, você pode utilizar essa propriedade. Mais e de x. Agora sim eu vou derivar a primeira derivada. Derivada de 6x, 6. Aqui eu aplico a regra do tombo. Menos 1
e diminuo 1 no expoente. Menos 1 com menos 1, menos 2. Menos 1 vezes x elevado a menos 2. Derivada de e de x é e de x. Aqui o que eu fiz foi só pegar o x a menos 2 e passar ele para o denominador. Então, a derivada de segunda ordem de 3x ao quadrado mais ln de x mais e de x é dada por 6 menos 1 sobre x ao quadrado mais e de x. E aí agora a gente tem um outro exemplo, só que agora eu quero a derivada de terceira ordem. Primeiro passo, essa é a minha função, 3x ao cubo mais 2x ao quadrado mais 2x mais 1. Derivo o primeiro. Derivada de 3x ao cubo, 9x ao quadrado. Derivada de 2x ao quadrado, 4x. Derivada de 2x, 2. Derivada de constante, 0. Derivo a primeira derivada, então venho aqui e derivo de novo, ó. 9x ao quadrado, 18x. Derivada de 4x, 4. Derivada de constante, 0. E derivo de novo, vou derivar a segunda derivada. Derivada de 18x, 18. Derivada de 4, 0. E se eu quisesse a quarta derivada? F, aqui é 1, 4, de x. Isso aqui seria 0, porque a derivada de 18 é 0. Então, as derivadas sucessivas é assim, você vai derivando, né, as derivadas anteriores. Toma cuidado com as regras de derivação, toma cuidado com os sinais, né? E como eu disse, nesse tipo de derivada você pode ter função composta, você pode ter que aplicar a regra da cadeia, e aí o cuidado ele é redobrado, porque aí você vai trabalhar com a regra da cadeia e a ideia de derivada sucessiva. E geralmente quando isso acontece você tem que aplicar uma regra do produto. Então, cuidado quando você vai aplicar esse tipo, principalmente quando a gente tem função composta, né? O cuidado ele tem que ser redobrado. Uma das aplicações do conceito de derivada, né, na física, vamos pensar assim, é justamente para a gente determinar a velocidade e a aceleração de um objeto. Então, quando a gente tem, dada a posição de um determinado objeto, nós conseguimos calcular a sua velocidade e a sua aceleração em um dado instante, utilizando as derivadas. Então, para eu encontrar a velocidade de um determinado objeto, eu calculo a derivada da sua posição. E para eu calcular a aceleração, eu calculo a derivada da velocidade. Essa é uma aplicação muito comum na física, né? E uma aplicação muito comum das derivadas. E esse que é o objetivo da nossa situação problema, é justamente determinar a velocidade e a aceleração de um corpo. Acompanhe no quadro. O engenheiro está desenvolvendo um projeto. Para tanto, ele pendura um peso em uma mola que é puxado para baixo a 6 unidades da posição de repouso e liberado no instante t. Para que oscile para cima e para baixo, sabe-se que a posição do peso... Gente, aqui não é 6 não, tá? Aqui é 5, perdão. Sabe-se que a posição do peso em qualquer instante t posterior é dada por essa função. E aí eu quero saber qual é a velocidade e aceleração do peso no instante t. Como eu falei, a velocidade é dada pela derivada da função da posição. Gente, aqui não é velocidade, aqui é aceleração, tá? A aceleração de um objeto é dada pela derivada da função velocidade, isto é, a derivada de segunda ordem da minha função posição. Perceba que essa função aqui é uma função composta, e é uma função composta em 3 partes. Eu vou reescrever essa função aqui, ela pode ser reescrita como 5 vezes cosseno de 3t ao quadrado. A gente tem uma função maior, que é ao quadrado, a gente tem uma função média, vamos começar assim, que é cosseno, e a gente tem a função menor ainda, que é 3t. Aqui, esse tipo de problema, é muito comum esse tipo de função. E aí a gente tem que tomar um cuidado redobrado ainda e prestar mais atenção para identificar corretamente quem são as funções. Porque aqui você vai aplicar regra da cadeia dentro de regra da cadeia. É um pouquinho assim, mas dá certo no final, tá bom? Então acompanhe no quadro a solução dessa atividade. Nós temos aqui 5 vezes cosseno de 3t elevado ao quadrado. Então vamos lá. Primeiro passo, derivar a função velocidade. O 5 a gente vai multiplicar e repete aqui, ó. Deriva a função de fora. 2, repete a função de dentro, cosseno de 3t. Vezes agora a derivada dessa função aqui, ó. Derivada de cosseno é menos seno, vezes dentro, calculada na de dentro, vezes a derivada da de dentro.
vezes 3. Tá vendo que você tem que aplicar a derivada, a regra da cadeia 2 vezes, né? E aí, quando a gente faz a multiplicação, 5 vezes 2 vezes 3, nós vamos ter vezes menos 30, cosseno de 3t, seno de 3t. Aqui, o que aconteceu? Ó, a gente caiu num produto. Então, além da regra do quociente, a gente também vai ter que aplicar a regra do produto para calcular a aceleração. Então, vamos lá com bastante calma. A aceleração, gente, aqui é A. Ah, não, tá certo. A aceleração é a derivada da velocidade, que é a derivada de segunda ordem da posição. Então, vamos aqui, ó. Nós vamos derivar essa função. Função, primeira função, segunda função. 30 vezes derivada de cosseno menos seno de 3t. Só que isso aqui é uma derivada de uma função composta. Derivada da função de fora, seno, calculada na de dentro, vezes a derivada da função de dentro. Vezes 3t, derivada de 3t é 3. Vezes a minha segunda função. Mais a primeira função, vezes a derivada de seno de 3t. Derivada de seno de 3t, seno. Derivada de seno é cosseno. Calculada na de dentro, vezes a derivada da função de dentro, vezes 3. E aí agora a gente faz as distributivas da vida. Nós vamos ter menos com menos, aqui tá antes primeiro. Aqui nós vamos ter menos 3 seno ao quadrado de 3t, mais 3 cosseno ao quadrado de 3t. Fazendo agora a distributiva, nós vamos ter menos 30 vezes 3, 90, seno ao quadrado de 3t, mais, menos 30 vezes 3, menos 90, cosseno ao quadrado de 3t. Essa que é a velocidade, a aceleração e a velocidade em qualquer instante. Alguns problemas, eles pedem para você calcular, por exemplo, a velocidade no instante tal. Aí, então, você deriva a posição e aí, na hora encontrando a derivada, você substitui ali no lugar do x, no lugar do t, de qual for a variável, você vai substituir o valor que foi dado. Essa aqui é a ideia, né? Quando você vai calcular aceleração e velocidade. O que você tem que lembrar? Velocidade é a derivada da posição, a aceleração é a derivada da velocidade, ou seja, a derivada de segunda ordem da minha posição. Outro cuidado, né? Como é o caso dessa função, às vezes as funções, elas são regras, são funções compostas, né? Nesse caso aqui que a gente teve uma composta dentro de uma composta, né? A gente teve duas funções compostas ali. Então, é importante que você identifique qual que é a função maior, qual que é a função de dentro e a função mais de dentro ainda, né? Que foi nesse caso. Mas é só uma dica, né? Para identificar isso mais fácil, você sempre começa olhando para fora e vai diminuindo. E aí você consegue enxergar essas funções, né? E lembre-se, regra da cadeia, derivada da função de fora, calculada na de dentro, vezes a derivada da função de dentro. Isso daí, se você sabe isso, você sabe identificar corretamente quais são as funções, você consegue fazer tranquilamente uma regra da cadeia, independente de quantas cadeias tem ali, né? De quantas funções tem ali. Você vai olhando, analisando cada uma das partes e aí você consegue, sem problema nenhum, resolver esse tipo de problema. E essa aplicação, né, velocidade e aceleração, é uma aplicação muito comum que você vai se deparar muito em alguns exercícios, em problemas, né, que envolvem derivada. O objetivo dessa atividade é que a gente coloque em prática os nossos conhecimentos a respeito de regra da cadeia. Por que eu estou enfatizando essa regra da cadeia, né? Porque ela é a mais difícil. Eu já falei isso, regra da cadeia é uma regra muito complicada e ela é uma regra muito importante, né? Mais para frente, em outros estudos. Porque quando a gente vai estudar essa ideia de função composta, a gente tem que estar com ela na ponta da língua, porque a gente precisa dessas regras, né? Para operar com essas funções no que diz respeito ao cálculo diferencial. O objetivo da atividade é justamente esse. Vamos colocar em prática o que a gente sabe sobre a regra da cadeia. Acompanhe no quadro. Eu quero que você derive as seguintes funções, f de x e g de x. Eu vou dar um tempo para você calcular essa derivada e daqui a pouco eu retorno para a gente resolver.
Primeiro passo, identificar, né, qual que é a função de dentro, qual que é a função de fora em cada uma dessas funções. No primeiro item, a gente precisa reescrever essa função. Acompanhe no quadro como que nós vamos fazer isso. Isso daqui você tem que aplicar, sempre que você tiver raiz, você vai aplicar a seguinte propriedade. Raiz enésima de x elevado a m é o mesmo que x elevado a m sobre n. Então, sempre que você tiver uma raiz, você primeiro aplica a propriedade e coloca esse x elevado a uma fração. Por quê? Porque aí a gente pode aplicar a regra do tombo. Eu vou fazer ela aqui o passo a passo. Então, nós temos raiz cúbica de x mais 1. Eu vou escrever como sendo x mais 1 elevado a 1/3. Quem que é a função de fora? Esse 1/3. Quem que é a função de dentro? X mais 1. Aplicando a regra do tombo, nós vamos ter 1/3, repete a função de dentro e diminui 1 no expoente, menos 1, vezes a derivada da função de dentro. Derivada de x é 1. Agora, a gente vai fazer isso daqui, ó. Isso aqui é 1/3, x mais 1, 1/3 menos 1, isso é o menos 2/3. Agora, a gente usa outra propriedade. Se eu tenho x elevado a menos n, isso é o mesmo que 1 sobre x elevado a n. Então, nós vamos ter 1/3 de x mais 1 elevado a 2/3. Voltamos agora para a raiz. Isso é 1/3 de raiz cúbica de x mais 1 elevado ao quadrado. Essa é a derivada da primeira função. Perceba que quando a gente tem raiz, né, ou número negativo, a gente sempre tem que usar essas propriedades, gente. Essas propriedades aqui, ó, guarda, porque vai acompanhar para vocês para o resto do curso. Isso daqui é xm sobre n. Guardem essas duas propriedades aqui, porque eu falo sério, quando elas vão te ajudar e muito no decorrer do seu curso, principalmente nas disciplinas que referem-se a cálculo, né? Elas são essenciais. E aí, a segunda, gente, aqui faltou um 3, meu. A segunda é cosseno de seno. Quem que é a função de fora? Cosseno. Quem que é a função de dentro? Seno. Derivada de cosseno é menos seno, só que a gente repete no seno. Vezes a derivada de seno, cosseno. E aí, cuidado! O que vocês iriam amar fazer? Fazer esse seno, esse seno. Só que aí eu tenho que te alertar de uma coisa. Esse é outro erro muito comum também. A função seno, ela é seno de alguma coisa. Então, eu tenho seno de x, seno de θ, seno de t, o que for. Aqui, nesse caso, a gente tem uma função composta, onde o seno vai ser dado, o x, né, que a gente está procurando, ele é dado por um seno de x. Então, eu não posso multiplicar esse seno por esse seno. Não, é seno de x. Eu vou calcular primeiro o seno de dentro, depois eu calculo o seno do resultado. Não é seno ao quadrado de x. Para ser seno ao quadrado de x, nós temos que ter seno de x vezes seno de x. Aí sim eu tenho seno ao quadrado. Lembre-se, as funções seno, cosseno, tangente, ln é sempre de alguma coisa. Então, a gente tem que ter alguma coisa ali dentro dos parênteses, tá? Não existe só seno. Não, é seno de um ângulo, é seno de um determinado resultado. Então, cuidado. E principalmente nessas funções seno e cosseno, porque eu sei que a vontade da gente pôr o quadrado ali é grande, mas não pode. E agora, né, nós chegamos ao momento de recapitular o que nós falamos hoje na nossa aula. Acompanhe no quadro. Aqui, o nosso primeiro passo, a gente falou um pouco sobre as regras de derivação, né? Onde nós temos aqui a regra do produto. Então, quando eu tenho um produto de funções, eu vou derivar a primeira função vezes a segunda função, mais a primeira função vezes a derivada da minha segunda função. Quando eu tenho um quociente, derivada do numerador vezes o denominador, menos o numerador vezes a derivada do denominador sobre o denominador ao quadrado. E a regra da cadeia, quando eu tenho uma função composta, então a derivada dessa função composta é a derivada da função calculada na de dentro, vezes, aqui faltou um linha, gente, vezes a derivada da função de dentro. Essas regras, elas podem ser associadas, né, para a gente calcular
Derivadas, por exemplo, eu posso ter uma função onde ela é definida por uma multiplicação e nessa multiplicação de funções eu tenho uma função composta. Então, eu vou utilizar tanto a regra do produto quanto a regra da cadeia. Essas associações, elas podem ser feitas e cabe a você identificar qual que é a regra que eu vou usar e como que eu utilizo, como que eu aplico essa regra nesses exercícios. Essas 3 regras, vocês têm que saber, vocês têm que guardar essas regras, elas têm que estar na ponta da língua. Como que eu calculo derivada do produto? Derivada da primeira função vezes a segunda, mais a primeira função vezes a derivada da segunda. A forma como você vai guardar não importa, desde que você guarde essa regra, tá bom? Primeira função, segunda função, f de x, g de x, a maneira como você vai guardar não tem problema, desde que você siga corretamente a regra. Regra do produto, regra do quociente e regra da cadeia, vocês têm que saber. Além disso, quais são as outras regras que a gente viu que vocês devem saber? As regras de funções exponenciais e derivadas de funções logarítmicas, né? Aqui nós vimos as derivadas de funções trigonométricas, que estão aqui em roxinho, né? Aqui eu só coloquei seno, cosseno e tangente, porque são as que a gente mais utiliza. E lembrando que as demais funções, cossecante, secante, cotangente e cossecante, a gente consegue definir a partir da função da derivada da função cosseno, que é menos seno, e da derivada da função seno, que é cosseno. Lembrando que a derivada da função tangente é secante ao quadrado. As funções exponenciais, derivada de a de x é a de x vezes ln de a. Lembrando que e de x é um tipo de função exponencial e a sua derivada é e de x. Maravilhosa essa derivada. Funções logarítmicas, quando a gente tem uma função logarítmica do tipo log na base a de x, a sua derivada é 1 sobre x vezes ln da minha base. E quando a gente tem, né, um ln, onde esse é um logaritmo especial, né, um logaritmo na base e, a sua derivada é 1 sobre x. E nós temos as derivadas sucessivas também, onde eu derivo a derivada. E aí eu vou aplicando as regras quantas vezes forem necessárias. Essas regras, essas funções, a derivada, a regra de derivação da soma, da regra da potência, derivada de uma constante, são tudo que você tem que saber. Por que você tem que saber? Porque na hora de uma avaliação você não vai ter essas regras, né? Na hora da sua avaliação, por exemplo, você não vai ter essas regras. Essas regras, elas não são disponibilizadas. Por quê? O objetivo é que você aprenda. E para você aprender, você tem que saber, você tem que entender ali o processo em relação a essas regras. Ah, professora, mas é muita regra. Não, não é muita regra, porque de tanto você fazer exercício, isso, sua mão já vai, assim, é automático. Então, meu conselho, pratique, estude, não deixe para a última hora, porque cálculo não é uma disciplina fácil, não é uma disciplina simples, é uma disciplina que exige muito cuidado, muito estudo e muita disciplina de vocês. Façam os exercícios. Além disso, na sua biblioteca digital, você tem acesso a 4 aulas de exercício, onde é feito derivadas passo a passo, né? Derivada de raiz de x, é feito passo a passo essas derivadas. Na sua primeira aula atividade, lá no final, tem o passo a passo de como que você encontra essas aulas de atividades na sua biblioteca digital. Além disso, na sua biblioteca digital, você tem aulas dos estudos continuados, que são aulas de matemática básica. Então, se você está com dúvida nessa matemática básica, volta. Porque, como você percebeu, matemática básica é essencial para essa disciplina, né? Faça os exercícios que eu sugiro no final da atividade e também assista a essas aulas. Faça, reveja quantas vezes forem necessários a nossa aula e também mande as suas dúvidas. Não fique com dúvidas, tá bom? Porque na hora da prova, né, você vai precisar pôr em prática tudo isso que a gente falou nas nossas aulas de hoje. Com isso, nas nossas aulas, né, da disciplina. Com isso, eu finalizo a nossa aula de hoje. Até a nossa próxima aula. Tchau, tchau.